Então, o conceito de um exemplo de atividade é a escrita, escrever, né? Nós temos aí várias ações, seguro caneta, seguro papel, escrevo, nós aqui ocidentais escrevemos da esquerda para a direita, de cima para baixo, e tem um fim, né? Essas ações todas voltadas para o mesmo fim. É claro que se a gente pega várias pessoas, vão escrever de modo diferente. Então, fenotipicamente, até olhando de fora, a gente vai, puxa, são modos diversos de escrever, né? E que, no entanto, têm uma mesma gênese, né? Eles têm a mesma, genotipicamente são idênticos. Aqui eu vejo uma possível articulação com o conceito de esquema de Piaget, né? Porque o Piaget vai dizer que esquema é justamente isso, essa estrutura que nos permite nos relacionarmos com as coisas, né, ao nosso redor, né? O uso dos esquemas para resolver as minhas coisas, né? Então aqui eu vejo uma possível articulação. Um outro conceito interessantíssimo para a gente trazer aqui é o conceito de emoção. Vygotsky tem uma contribuição muito original sobre emoção, embora, como eu vou mostrar para frente, ele não chegou a finalizar isso, né? Muitas dessas coisas são esboços, né? O Vygotsky, infelizmente, não teve como completá-las. Daí cabe a nós, não é? Cabe a nós completá-las. A emoção, então, para o Vygotsky é muito importante, né? Ele rejeita as posições anteriores, que a emoção sendo um mero reflexo, que seria a posição mecanicista, né? Ou de que ela seja uma função complexa demais que eu não posso analisá-la, né? Que é a ideia também da indeterminação do Bergson, né? A ideia de que então as coisas muito complexas, a vida propriamente não merece, não pode ser analisada, não pode ser interpretada cientificamente. O Vygotsky ele rejeitava essa posição do Bergson, né, essa posição vitalista do Bergson, né. Bom, a grande sacada do Vygotsky, ele era judeu, utilizou de um filósofo judeu, né, contemporâneo do Descartes, um filósofo pouco conhecido, pouco trabalhado, que é o Spinoza. O Spinoza, como vocês veem aqui nessa trecho que eu selecionei aqui da obra ética dele, vai fazer uma interpretação muito contemporânea, até me lembra um pouco até o Darwin, né, essa frase do Spinoza aqui, dizendo que não existe essa ideia de que no homem há coisas que a gente possa separar, possa tornar tão específico, tão especial, que não mereça ser colocado no reino geral, né, ou seja, na natureza como um todo, né? Mas o Vygotsky, então, ele vai fazer essa apropriação do Spinoza, como eu falei para vocês, merece ser aumentada, merece ser estudada, merece ser trabalhada. Tem muita gente, muitos novos vygotskianos, né, trabalhando nisso, e é realmente um tema importantíssimo, né? A questão da afetividade, da emoção. Esse trecho que eu separei, que é uma citação do Vygotsky, mas que é uma citação, não é original, né? É tirada do livro do Van der Via e do Walsner. Eu queria lê-la porque eu acho que mostra um pouco essa compreensão do Vygotsky sobre a emoção. Ele vai dizer: portanto, é impossível dividir o enorme campo das emoções em duas partes, uma das quais é receptiva, a hipótese periférica, e a outra não. A hipótese periférica é essa ideia, né, de que a nossa emoção ela é reflexo, né, do ambiente, né? Seria a hipótese mais empirista, né, empiricista. Não existem sentimentos que, por causa de um privilégio de nascimento, então aqui ele está dizendo, né, então temos essa emoção medo, que seria reflexo, e teríamos aí a arte, né, a contemplação da arte, né, ou a emoção da transcendência, da espiritualidade, né? Não existiria isso, né? Então, sentimentos que, por causa de um privilégio de nascimento, pertencem à classe superior e, ao mesmo tempo, outros que, por sua própria natureza, podem ser considerados entre a classe inferior.
A única diferença é uma diferença em riqueza e complexidade, e todas as nossas emoções são capazes de ascender todos os passos de nossa evolução sentimental. Olha só que interessante. Então, até o medo, que ele reconhece que tem questões aí relacionadas ao corpo, também pode ascender. Nós temos um medo que pode ascender, que pode se tornar a ansiedade, por exemplo. Olha só que curioso, que interessante. Essa aproximação, como eu falei, ela não se completou. Nós temos aí, e quem se interessar sobre esse assunto é pegar as obras do Vygotsky e completá-la. Aqui tem um desdobramento disso, como eu falei, que é o sentimento de arte. E o Vygotsky era apaixonado por arte, e a tese de doutorado dele foi sobre a psicologia da arte. É um livro difícil de se ler, mas interessantíssimo para quem gosta aí de arte, para quem quer entender um pouco mais dessa questão da estética também, é muito interessante. Eu retirei esse trecho e gostaria de lê-lo porque ele acho que sintetiza muito melhor até do que a minha explicação. Vejam só. Por si só, nem o mais sincero sentimento é capaz de criar arte, para tanto não lhe falta apenas técnica e maestria, porque nem o sentimento expresso em técnica jamais consegue produzir uma obra lírica ou uma sinfonia. Aqui a gente tem que entender assim, que é o sentimento que é o efeito de ouvir uma música, de ler uma bela poesia, ler um livro, de ver uma obra de arte, um quadro, por exemplo. Me vem um sentimento, não vem? Me vem uma coisa, uma coisa que eu não consigo muito bem, às vezes até delimitar. Então, esse sentimento ele não é capaz de criar a arte, não é isso que cria a arte. Para ambas as coisas, se faz necessário ainda o ato criador de superação desse sentimento, da sua solução. A gente tem que resolver esse sentimento, da vitória sobre esse sentimento, sobre ele. E só então esse ato aparece, só então a arte se realiza. Olha só que interessante. Eu só consigo produzir arte se eu supero o sentimento que me vem das coisas. E aqui também tem um ponto interessante, que é essa teoria dele da criatividade, que é interessantíssima também. Eu vou continuar. Eis que a percepção da arte também exige criação. Olha só que curioso, hein? Então eu vou repetir. Eis que a percepção da arte também exige criação. Porque para essa percepção não basta simplesmente vivenciar com sinceridade o sentimento que dominou o autor, não basta entender da estrutura da própria obra, é necessário ainda superar criativamente o seu próprio sentimento, encontrar a sua catarse, e só então o efeito da arte se manifesta em sua plenitude. Eu acho esse texto muito interessante e mostra essa relação com a emoção, com o sentimento. Vale muito a pena a gente pensar, sobretudo nós, numa sociedade muito diferente do Vygotsky, mas atualmente muito impactada pelas imagens, pelas músicas, por vários objetos culturais que nos impactam. Como seria essa interpretação? Bom, estamos encaminhando já para o final, só tem mais dois temas que eu queria trabalhar com vocês. O que eu queria trabalhar é a questão do jogo, do lúdico. O Vygotsky tem uma interpretação muito original também sobre o jogo, sobre o lúdico. Ele vai dizer que no jogo, ou no brinquedo, ele usa dessa palavra, o brinquedo seria o lúdico. A criança sempre se comporta além do comportamento habitual, vocês lembram? Tem a ver com a ZDP de sua idade. Além de seu comportamento diário no brinquedo, é como se ela fosse maior do que é na realidade. Essa frase é muito bacana para a gente, então, nós quem for trabalhar com criança, na terapia, por exemplo, ali a questão do lúdico, da ludoterapia, o que ela está fazendo ali? Ela está não apenas imitando, mas ela está também produzindo conhecimento ali, produzindo uma ação que ultrapassa a própria zona de desenvolvimento real dela.
O jogo e a brincadeira são atividades principais da infância, né? Então, dos 3 anos de idade até os 11 anos de idade é a principal atividade, né? Lembrar que a atividade é um conjunto de ações variadas que têm um fim em comum, né? Aqui tem uma imagem, né, de um videozinho. Se vocês clicarem depois em casa, no PDF, vocês vão ver o videozinho de uma historinha que teve, muitos de vocês já devem ter visto, né? Que é de 2 primozinhos brincando. Eles fizeram esse carrinho aqui e tem o narrador, que é o menor, dizendo: vai, né, taca-lhe pau, Marcos, né? E ele descendo ali. Então, aqui temos justamente um exemplo concreto da frase anterior, né? Quem quiser aprofundar um pouco mais, ainda tem uma um texto aqui que eu sugiro, que é bem interessante, né, sobre essa questão do jogo e do lúdico interpretado, né, sobre a teoria histórico-cultural. E nos jovens, será que nós não temos o lúdico, né, nos adultos, né, e até nos idosos? Será que não existe essa dimensão do lúdico? O que vocês acham? Eu penso que talvez não da mesma forma, né? Então, ou seja, fenotipicamente não é a mesma coisa, mas eu gosto de jogar, Denner, eu gosto de situações de lúdico, né? Eu estou encaminhando aí para a melhor idade, né? Mas eu vejo que não precisa ser jogar videogame, ou jogar xadrez, ou jogar bola, né, para ser realmente esse lúdico, né? Eu penso que se a gente está curtindo uma música, curtindo né, fazendo uma atividade na qual a gente trabalha com aquele objeto de uma outra maneira, a gente está numa dimensão lúdica, né? Então, é um tema interessante também para a gente investigar, para a gente fazer pesquisa, né? Como é que é essa manifestação do lúdico nas outras idades? Na idade de vocês, né, vocês jovens, adolescentes, alguns de vocês talvez ainda se encontram na adolescência, né, que a adolescência não é uma idade, não é delimitada pela maturidade, né, na nossa sociedade. A adolescência ela um estado, né, de personalidade, uma condição, né, e talvez algum de vocês estejam nesse momento da vida, né, tão bonito e tão importante. Qual é a atividade principal na adolescência? É a atividade de construir-se a si mesmo, de construir a nossa própria identidade, não é? E então o adolescente, o jovem, né, está sempre em mudança, está sempre querendo entender quem ele é, né, e confrontando-se com essas dificuldades que muita gente, às vezes, né, na família, por exemplo, né, tentam delimitar essa identidade, ou no grupo, né, tenta delimitar-se essa identidade. E o jovem então tem essa oportunidade de rever-se, né, de olhar para a sua identidade e mudar, né? Isso é uma atividade, né, uma atividade importante, com várias ações, né, mas que tem o mesmo fim. A última contribuição que eu trago para vocês é a gênese dos conceitos. O Vygotsky tem uma contribuição muito interessante para quem quer trabalhar com essa ideia, né, de que o nosso pensamento, o pensamento do adulto, ele é particularmente o pensamento verbal, não é? Nós trabalhamos nosso pensamento, é claro que tem imagens, tem outras coisas que não imagens, né? A nossa consciência ela é muito rica, não é? Mas quando nós paramos para então condensar essa consciência, nós transformamos isso num pensamento verbal, né? Agora, nesse exato momento, eu estou me concentrando aqui para apresentar a vocês, eu estou produzindo um pensamento verbal, né? E do que é feito o pensamento verbal? De conceitos, né? Conceitos. E o que é um conceito? Um conceito é uma palavra, não é? Por isso que é tão importante aquele texto que eu pedi para vocês lerem. Um conceito é uma palavra que define ou identifica um substantivo, né? Que pode ser concreto ou não. Amor, pedra, amor não é concreto, né? Diferença, preconceito, né? Sexualidade, né? Perda, respeito. Quantos dos nossos clientes chegam até nós com
confusão sobre esses conceitos, né? E mesmo temos que ouvi-los adequadamente para entender realmente o que é esse conceito amor para ele, o que é esse conceito sexualidade para ele, né? Será que é a mesma coisa que eu, terapeuta, estou achando? Bom, o Vygotsky vai propor uma gênese, né, um desenvolvimento dos conceitos. Depois, em casa, eu pedi para vocês lerem com mais cuidado aqui. Isso que eu estou apresentando, eu me baseei naquele livro que eu deixei disponível para vocês, que é A Psicologia de Vygotsky, do professor Angel Rivière. Lá ele detalha um pouco esse caminho que o Vygotsky vai colocar até no livro Pensamento e Linguagem. Para quem quiser entender um pouco mais detalhadamente, basta ler esse livro. Bom, em síntese, o Vygotsky vai dizer que a gênese dos conceitos em nós humanos, ela vai desde cúmulos inorganizados, ou seja, de agrupamentos de objetos diversos e de forma sincrética, ou seja, não há uma unidade, né, há até uma certa discrepância entre os objetos, isso a gente chama de cúmulo inorganizado, passando para, então, em seguida, para os complexos, onde então há uma certa unidade já subjetiva desses elementos, né? Então daí disso vai para os pseudoconceitos, onde então há já uma certa definição de algo. Eu começo a definir esse algo, mas eu defino esse algo muito mais em cima da minha experiência, da minha compreensão de mundo, né? É claro que já numa certa interação com a linguagem do adulto. E desses pseudoconceitos eu então posso partir para os conceitos potenciais, que são então já abstrações, já não estão já propriamente fundados na minha história concreta, ali no meu ambiente concreto. Porém, ele ainda não é um conceito propriamente, né, porque ele está ainda isolado, não consigo ainda fazer uma articulação desse conceito potencial com outros possíveis conceitos. Até então, finalmente chegar nos conceitos propriamente ditos, que são então um produto genético dessa síntese, dessa longa e complexa, né, caminho aí, e sobretudo dessa síntese entre os pseudoconceitos e os conceitos potenciais, síntese dialética, né, entendendo bem, né? Bom, um conceito cotidiano, vai dizer o Vygotsky, essa é uma citação, é algo impregnado de experiência, né? Os conceitos científicos, por outro lado, são esquemáticos e carecem da riqueza de conteúdo, não é? Quando eu vou falar inconsciente, né? O conceito de inconsciente para Lacan, né? Eu já tirei toda a questão aí concreta, cotidiana, né? E tenho aqui uma teorização, né? Isso é importante para nós porque, sobretudo para quem vai trabalhar com educação ou para quem vai trabalhar então com trabalho com comunidades, né? Porque nós geralmente vamos trabalhar com os sujeitos nos trazendo conceitos cotidianos, né? E como a gente ajuda eles e também trabalha, né, nesse caminho de caminhar em direção a um conceito propriamente dito, né? Então, quando ensinamos a criança um conhecimento sistemático na educação, ensinamos de muitas coisas que ela não pode ver ou vivenciar diretamente. E daí a dificuldade da escola, né? O conceito de fração, o conceito de ângulo, né? A gente pode indicar na vida real, mas não é imediatamente visível, né? Precisa que o professor compreenda que ele precisa ajudar o seu aluno a tornar concreto aqueles conceitos, né? Aqui um pequeno exemplo, né, para você. O que é água? Pense um pouquinho. Bom, eu fiz aqui um pequeno esquema aqui, seguindo essa sequência que o Vygotsky propõe, né? Água, então, enquanto cúmulo inorganizado, ou seja, como um conceito cotidiano, né? A água é uma coisa para beber, né? Aquilo que sacia a sede, sai do chuveiro, né? Da chuva, né? E depois já um complexo, ou seja, já começo a
tornar uma certa unidade aí as coisas que estão ao redor dessa palavra, água. Eu começo a dizer que é um líquido, né? Tem coisas que se assemelham à água, o leite, eu uso para passar o café. Ainda estou nesse nível dos complexos. Disso eu adentro um pouco mais e já entro num pseudo-conceito. Não é um conceito propriamente, mas é um pseudo-conceito, é quase um conceito. O que seria um pseudo-conceito pensando na água? Todos os animais precisam da água, tá vendo? Eu começo já a articular coisas, né? Começa a ter um certo sentido, uma unidade entre as coisas, né? A chuva traz a água. Se cavarmos um buraco, teremos água. Ela alimenta as plantas, portanto ela é importante, né? Devemos cuidar da água, né? Dos pseudoconceitos, vamos para os conceitos potenciais, né? A água, e aí vocês vejam que já começa a ter uma abstração, né? Então, é um líquido transparente, né? Ele é inodoro. O que é inodoro? Né? Não tem cheiro, ele não tem gosto, ele é indispensável para a vida no planeta Terra. Até chegarmos propriamente num conceito que sozinhos não poderíamos chegar. Né? Precisa da cultura, precisa dessa intervenção direta da cultura e de um outro, né? No caso do professor, né? Aquele que me faz chegar até isso. O conceito propriamente dito, então, a água é um mineral que em temperatura ambiente, né? Na nossa atmosfera, encontra-se na forma líquida. A composição química desse mineral é H2O2, né? É um veículo de nutrientes ou agentes patológicos, né? Então, vocês vejam, né? Eu precisaria, preciso da intervenção do outro, da escola, né? Para chegar num conceito propriamente dito, né? O Vygotsky vai valorizar, sobretudo, né? A escola, a educação. Finalizando, então, por que a gente precisa estudar o Vygotsky? Por que ele é importante para nós, né? Isso que a gente está fazendo na disciplina da psicologia genética é apenas, obviamente, um aproximar-se muito frouxo, né? Muito pequeno desse gigante que é o Vygotsky, né? Bom, por quê? Porque ele teve uma sensibilidade, uma individualidade muito grande, né? E conseguiu identificar essa crise e a natureza dessa crise da psicologia, que eu acho que permanece até hoje. Nós continuamos com uma psicologia fragmentada, continuamos com uma psicologia que algumas que trazem alguns elementos importantes e outras que não. O Vygotsky ainda tem muito espaço para nós, né? Dessa ideia dessa psicologia, essa síntese, né? Numa psicologia dialética, né? Ele escreveu centenas de artigos e livros, isso também nos deveria já chamar a atenção. Ele problematizou os objetos e temas que são de interesse da psicologia, né? Conceitos importantes como emoção, memória, inteligência, relação, pensamento, fala, autocontrole. Ele tem textos muito interessantes sobre essa questão do autocontrole, né? Quanto que nós, nessa situação de pandemia, nós precisamos desenvolver o nosso autocontrole, né? Estudar agora dessa forma, né, mais indireta, né, onde o atravessamento do professor é menor, quanto precisamos de autocontrole, né? A imaginação, né, o brinquedo, a consciência, ele também contribuiu sobre a questão do método, né? Ele propôs, então, ações, inclusive, né, e respostas a diversos problemas sociais e educacionais. Quem viu o vídeo Borboletas Vygotsky viu ali algumas ações que se inspiram diretamente no Vygotsky, né? Então, a questão da inclusão, da alfabetização, que continua sendo um problema em países como o nosso, né, o Brasil, países continentais, a gênese dos conceitos, uma aprendizagem científica, né, relação professor-aluno, a pedagogia de projetos, né? Enfim, espero que vocês tenham, ao final agora, tido ainda mais interesse, mais vontade de estudar esse jovem que morreu aos 38 anos de idade, muito bonito, né? Eu acho ele até, né? Aqui do lado tem ele e a filhinha dele, a Vygotskaya. Eu
espero que você tenha esse desejo de, saindo daqui, ler um pouco mais do Vygotsky, entender um pouco mais dele, fazer mais cursos, pedir cursos, né, aqui na UFCJ. Temos professores que não é só o professor Denner que domina, que conhece o Vygotsky, né? Temos outros professores, na pedagogia temos alguns professores, na psicologia temos a professora Ketty, a professora Matilde, o professor Marcelo Della Vecchia, a professora Cássia conhece também um pouco. Enfim, o pessoal da psicologia social tem um certo interesse, né, pelo Vygotsky. Na psicologia escolar, o professor Celso também tem um interesse pelo Vygotsky. São vários professores que vocês podem correr atrás também, se quiserem, tá bom? Tudo de bom para vocês, gente.